Magna ontem, né? E algumas empresas foram notificadas, inclusive ontem, né, durante a manhã cidade, a Laís Florencio já falou sobre isso aqui. Quem traz as informações pra gente é Patriota Júnior, que está de volta ao vivo. Então, Patriota, qual foi o resultado dessa fiscalização durante o feriado aqui em Caruaru, hein? Muito bem, Renata. Foram 6 empresas notificadas, né, nesse feriado estadual da Carta Magna, né, comemorado ontem, 3 do comércio e 3 da construção civil, empresas, né, que não seguiram aí os acordos, né, de cada categoria, ficam sujeitas a multas. A gente vai entender um pouquinho melhor como funciona essa questão com o Francisco Reginaldo, que é auditor fiscal do trabalho. Francisco, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quais foram as principais irregularidades constatadas durante essa fiscalização? Bom dia a todos que ouvem e que vê a Rádio Cidade. Bom, elas foram notificadas porque no momento da fiscalização elas não comprovaram, né, o preenchimento, né, de alguns requisitos para trabalho, para funcionamento, para abertura nos feriados. Via de regra, não é permitido o trabalho nos dias feriados, a não ser nas atividades essenciais, e aí eu posso citar as farmácias, as funerárias, as unidades de saúde, os postos de gasolina, os supermercados. Essas empresas, esses setores já têm o amparo permanente da lei para funcionar e convocar seus trabalhadores, né? Porque são atividades essenciais. As demais empresas que não são atividades essenciais, elas carecem, elas necessitam de viabilizar acordos com os sindicatos das categorias. E aí existe uma série de protocolos, né, para justamente abrir nesses feriados. Então ontem, ao ensejo da fiscalização, nós encontramos 6 empresas, 3 do setor da construção civil e 3 do setor do comércio, que não preencheram, não comprovaram no momento da fiscalização que tinham cumprido essas obrigações. Então essas empresas foram notificadas e elas podem sofrer multa a partir de um valor mínimo de R$ 4.100. Então, como disse, né, essas empresas foram notificadas porque não comprovaram no momento da fiscalização que preencheram esses requisitos legais. No caso do comércio, por exemplo, né, para funcionar no feriado, elas devem ter essa autorização, né, dos sindicatos das categorias, Sindex e Sindiloja. Além disso, né, tem que dar uma folga compensatória que deve acontecer em até 30 dias, né, e tem que pagar uma ajuda de custo, né, para os trabalhadores, que varia de R$ 53 a R$ 98. Mas no momento da fiscalização, essas empresas não comprovaram que tinham solicitado essa autorização para os sindicatos respectivos, por isso foram notificadas. Quando o empregado ele não tem acesso a esse pagamento por trabalhar em um feriado, por exemplo, o que é que ele pode fazer? Deve primeiro conversar com a empresa, já procura o Ministério do Trabalho, como proceder nessas situações? Olha, como disse, no setor do comércio, por exemplo, né, para trabalho em feriado, as empresas têm que pagar uma ajuda de custo ao trabalhador que varia de R$ 53 a R$ 98. Em não sendo pago esse valor, por exemplo, né, cabe primeiramente o trabalhador, né, verificar isso, né, tentar, né, resolver essa situação com a própria empresa. Não havendo acordo, a empresa se negando a pagar, ela deve procurar o sindicato da categoria. E aí, depois disso, mesmo assim, não havendo, né, uma solução para esse conflito, né, que é direito do trabalhador, aí eles podem fazer uma denúncia aqui no Ministério do Trabalho, né, que fica aqui na rua Cônego Júlio Cabral, número 57, bairro Maurício Nassau. Mas, como disse Patriota, para que haja, né, trabalho nos feriados, para que as empresas possam funcionar, né, nos feriados, é necessário para alguns segmentos que viabilizem, né, que solicitem essa autorização aos sindicatos respectivos, a exemplo do comércio. O Ministério sempre faz essas fiscalizações, né, com o objetivo de observar as regras de funcionamento, né, Francisco? Cada feriado vocês fazem essas fiscalizações. Né? Isso, seja feriado municipal, estadual, caso de ontem, dia da data magna, assim como nos federais, né, o Ministério do Trabalho sempre, na verdade, ele vai às ruas para verificar, né, o cumprimento, né, das obrigações em relação aos empregadores. Em não se comprovando o preenchimento desses requisitos legais, a empresa, como disse, ela
ela será notificada e aí pode sim pagar uma multa. Por isso é importante que as empresas fiquem atentas, né, para que cumpram esses mandamentos legais para evitar penalidades. O que já de imediato é observado, por exemplo, numa empresa? Do comércio, por exemplo. Você chega no comércio, o que é que esse empregador precisa apresentar nessa fiscalização do Ministério do Trabalho? No momento da fiscalização, tem que apresentar o acordo ou documento que autoriza a abertura. Esse é o primeiro passo. Então, as empresas, né, aquelas empresas que pretendem funcionar em alguns feriados, a exemplo que vai acontecer agora no dia 18, na Sexta-feira Santa, por exemplo, que é o próximo feriado, que é feriado municipal, elas devem procurar os sindicatos das categorias e solicitar essa autorização. De posse dessa autorização, tem que manter uma cópia no estabelecimento para que as empresas, os empregadores possam exibir, apresentar no momento que for solicitado pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Colaborador Isso foi comprovado ontem, por isso foram notificadas. Colaborador não teve acesso à folga posterior, trabalhou no feriado, mas não teve acesso a essa folga, ao valor remuneratório que era por obrigação da empresa pagar. O que é que ele deve fazer? Já comunicar o Ministério do Trabalho nessas situações? Da mesma forma como em relação à questão do não pagamento da ajuda de custo. Então, o trabalhador primeiro, né, tem que procurar a empresa para tentar viabilizar, né, o cumprimento dessa obrigação. Não havendo, né, esse cumprimento, apesar do diálogo, né, estabelecido com o empregado, ele procura o sindicato da categoria. Não havendo solução, aí sim procura o Ministério do Trabalho aqui na rua Cônego Júlio Cabral, né, e aí a empresa será convocada e, no caso, se mesmo assim ela não conceder essa folga, por exemplo, ao trabalhador, na forma estabelecida na convenção ou na lei, ela será multada também. E quando a empresa é reincidente, Francisco, né, já tem essa prática repetidas vezes, né? Mesmo após a multa atrás de multa, esses valores costumam aumentar ou não? Em algumas situações, sim. No caso de reincidência de algumas irregularidades que são crônicas, habituais, que apesar da multa elas não cumprem, tem em algumas situações esses valores dobram, né? Mas tem algumas situações que permanecem inalterados, mas em algumas situações, né, esses valores tendem a duplicar no caso de reincidência por parte do empregador. O que a gente orienta é que cumpram a lei, né? Existe uma série de feriados ao longo do ano, seja municipais, o caso estadual e federal. As empresas com antecedência, sabendo já os feriados que vão ter durante o ano, não custa nada. Vai no sindicato da categoria, solicita a autorização e aí ela não terá problema nenhum em relação ao Ministério do Trabalho. Perfeito, obrigado pelas informações, Francisco Reginaldo, auditor fiscal do trabalho. Então, empregador, fique atento aí, né, com as suas obrigações, e empregados, né, também aos direitos trabalhistas, né, no que diz respeito à prática da jornada de trabalho em feriados. Renata. Obrigada, Patriota. 9h15.